Olá, tudo bem com você? Essa semana o Messias, foi rejeitado pelo Congresso e não conseguiu ocupar o lugar do Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. O mesmo Congresso que derrubou o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, uma derrota histórica para o Lula e para a esquerda brasileira. Esses dois assuntos bombaram na mídia, também nas redes sociais. Nós também já publicamos comentários aqui no canal, na quinta e na sexta-feira, analisando esses dois acontecimentos muito significativos para o Brasil. Não deixe de assistir esses vídeos, hein? Vale a pena. Mas hoje nós vamos começar o nosso Papo da Madrugada falando de um assunto importantíssimo e com um vídeo que mostra como se desperdiça dinheiro no Brasil. Eu volto já. E aí, Marcelo Campos, tudo bem com você? Boa noite, Ronaldo, e boa noite para você, que vai ficar estarrecido com o vídeo que nós vamos mostrar agora. Essa nota de esclarecimento vai ser um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal e eu posso te afirmar, eles vão derrubar esse vídeo também. Presta atenção nessa informação. O presidente da Argentina retira todos os carros oficiais dos ministérios. Vocês têm carro, andem neles. Mas, Prado, que besteira é essa? O que isso vai mudar para um país? Presta atenção na realidade do Brasil. Olha o que nós gastamos com o legislativo, com o executivo e com o judiciário. Aproximadamente 85 bilhões por ano. Agora presta atenção. Esse dinheiro vem dos impostos das empresas, perfeito? Dá uma olhadinha nisso aí. Olha só o Itaú. O Itaú tem um faturamento de 150 bilhões e paga 25 bilhões por ano, 100 mil colaboradores. Ah, não para por aí, presta atenção. A Vale, a maior empresa listada na Bolsa, 220 bilhões de faturamento, paga de impostos 15 bi, ela tem 215 mil colaboradores. Não para por aí, dá uma olhadinha aí. Ambev, 80 bi de faturamento, 41 bi de impostos, 30 mil colaboradores. Olha só isso daí. Magazine Luiza, 60 bi de faturamento, 3,7 bi de impostos. Avan, 18 bi de faturamento, 5 bilhões de impostos, 22 mil colaboradores. Sabe quanto é que dá isso? Sabe o que isso representa? São quase 400 mil colaboradores trabalhando o ano inteiro só para pagar os carros oficiais e os motoristas. Agora presta atenção. Não tem segurança na tua cidade, né? Olha só isso. Com esse dinheiro dava para comprar 1.545 viaturas por cidade. Não é por estado não, por cidade. Tá precisando de educação, não tem escolas, né? Dá uma olhada. Com esse dinheiro dava para construir 23 escolas por cidade, não é por estado. Não tem hospital na tua cidade? Com esse dinheiro dava para construir quase 2 hospitais por cidade, não é por estado. Não tem ambulância na tua cidade, né? Com esse dinheiro dava para comprar 770 ambulâncias por cidade do Brasil. Enquanto crianças vivem em locais que não tem nem saneamento básico, sofrem com dores, nós gastamos na casa do trilhão só para dar carro e motorista para quem ganha mais de 50 mil reais por mês. Eu não sei você, mas tem algo aqui ardendo dentro de mim. Nós precisamos mudar isso. E quem vai mudar sou eu e você. Manda esse vídeo para a primeira pessoa que você lembrou. As eleições estão chegando. Faça alguma coisa com esse vídeo. Eles vão derrubar. Que Deus guarde essa nação. Manda esse vídeo para a primeira pessoa que você lembrou. Bora para cima. E aí, Marcelo, você viu que loucura? Cara, 80 bilhões de reais por ano só com carros oficiais. Que loucura, meu irmão. Pelo amor, é inacreditável, né?
Para você ter uma ideia da dimensão disso, o sujeito mostrou que esse valor é maior que o faturamento anual de gigantes, como a Ambev ou o Itaú. É dinheiro que sai do nosso bolso via impostos para barrar mordomia, né? Barrar não, bancar, né? Bancar mordomia de autoridade. Absurdo. Olha, Ronaldo, te dá uma tristeza profunda, né? O cara que fez o vídeo, ele teve a inspiração certa, né? O presidente da Argentina simplesmente cortou os carros oficiais dos ministérios. Aqui no Brasil a gente mantém essa festa romana, né? Enquanto o cidadão comum rala para pagar aí IPVA, combustível e ainda arca com mais essa conta. É uma falta de pudor absurda, né? Pois é, Marcelo, e o mais revoltante é a comparação que ele fez, né? Empresas que geram mais de 400 mil empregos pagam menos impostos do que o que gastamos com essa mordomia toda, né? Quer dizer, o dinheiro que deveria estar incentivando quem gera emprego está sendo usado para levar funcionário público de casa para o trabalho em carro blindado. É isso que me mata, rapaz. A questão moral aqui é gritante, né? Qualquer pessoa minimamente decente ia pensar duas vezes antes de pegar um carro público para ir comprar pão na esquina, né? Mas no Brasil, isso aí virou direito adquirido. E pior, hein? São os mesmos que ficam pregando austeridade para o povo, mas para eles não, né? Verdade, Marcelo. E olha, eu não estou falando que o presidente, o ministro não precise de segurança, tá? Mas ministro de segunda escalação, né? Ou segundo escalão, secretário, assessor especial, todo mundo quer andar de BMW blindado como se fosse chefe de Estado. Enquanto isso, professor anda de ônibus lotado e médico do SUS vai trabalhar de bicicleta, né? É isso aí, Ronaldo. É exatamente essa inversão de valores que corrói o país, né? Mas você sabe o que mais me incomoda nisso aí? É que quando alguém questiona isso, vem logo aquela conversa, mas é questão de segurança, é protocolo. Protocolo de quê, cara? De desperdiçar dinheiro público? Pô, peraí. Olha, e não é só o carro, Marcelo, não é só o carro, não. É motorista, combustível, manutenção, seguro, troca de pneu. É uma indústria inteira funcionando para o conforto de quem já ganha bem acima da média nacional. Enquanto isso, a população pega transporte público sucateado. Exatamente. Sabe qual é a ironia disso tudo? Esses mesmos gestores públicos que andam nesses carrões são os que tomam decisão sobre o orçamento da saúde, da educação, da segurança. Difícil ter sensibilidade social quando você vive numa bolha de mordomia, né? É isso mesmo. E o exemplo da Argentina, né, mostra que dá para fazer diferente. Claro que lá ainda é cedo para avaliar os resultados, mas pelo menos eles tiveram a coragem de dar o primeiro passo. Aqui no Brasil, quando alguém sugere cortar mordomia, já vem o coro do perseguição política. Ronaldo, isso aí deveria ser bandeira de qualquer político sério e independente de partido, viu? Respeitar o dinheiro do contribuinte não é questão ideológica, é questão de caráter. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, cortar privilégio próprio virou ato de herói, né? Quando isso aí devia ser uma obrigação básica. E para fechar, Marcelo, enquanto a gente discute se vai ter dinheiro para creche ou posto de saúde, tem gente passeando de carro oficial para ir no shopping. É de doer o coração de qualquer brasileiro que trabalha honestamente e paga seus impostos em dia, né? Isso revolta, né? E o pior é que não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara, rapaz. 80 bilhões daria para fazer muita coisa boa aí pelo país. Mas eles preferem manter a mordomia e depois vem falar que não tem recurso para o essencial. É brincadeira, né? Marcelo, essa semana rolou uma declaração que me deixou meio
como é que eu posso dizer, perplexo. O ministro Gilmar Mendes, do STF, deu uma entrevista para a CNN dizendo que o próprio Supremo pode barrar pedidos de impeachment contra ministros da Corte. Segundo ele, se houver uma abertura de impeachment que não se justifique, o tribunal pode exercer controle judicial sobre o processo. Ou seja, meu caro Marcelo, é o STF decidindo sobre o próprio STF, né? Vamos ver o vídeo e depois você me diz como é que você vê essa situação, né? Com que estômago você consegue ver? Impeachment, o Supremo poderia tomar alguma decisão? Se houver abuso, com certeza. Se houver abertura de um processo de impeachment. Que não se justifique, certamente pode ter controle. Isso já disse isso. Todo o processo de impeachment é passível de controle judicial. Ronaldo, eu vou ser bem direto. Isso é um contrassenso constitucional, eu diria de proporções épicas, né? O que o ministro Gilmar Mendes está propondo é basicamente criar uma blindagem jurídica para os próprios colegas de trabalho. É como se um time de futebol pudesse escolher o próprio árbitro da partida, né? E ainda por cima, revisar as decisões desse juiz quando não gostasse do que ele apitou. Olha, a Constituição de 1988 é cristalina. Quem julga impeachment de ministro do STF é o Senado Federal, não é o próprio STF. Isso aqui é separação de poderes, isso aí é básico, né? Que qualquer estudante de primeiro período de direito aprende. O que o Gilmar Mendes está sugerindo é que eles se tornaram uma espécie de superpoder acima de qualquer controle. É a aristocracia judicial brasileira se declarando intocável. Marcelo. Bom, e o mais impressionante é a naturalidade, né, com que ele fala nisso, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Me lembra aquela frase, quem vigia os vigilantes, né? No caso seria, quem julga os juízes, né? A sua analogia aí está correta. E olha só a ironia, Ronaldo. Esse mesmo STF que se declara autorregulamentado é o mesmo STF que intervém em questões do executivo, do legislativo, cria jurisprudências do nada e ainda se acha no direito de censurar as redes sociais. Mas quando a coisa aperta para o lado deles, aí eles invocam a independência judicial, como se fosse um escudo mágico, né? O pior é que essa declaração não sai de um qualquer, rapaz, vem do decano da corte. É como se ele estivesse mandando um recado bem claro, né? Podem tentar, mas não vai dar em nada porque a gente mesmo vai barrar. É a institucionalização da impunidade, Ronaldo. Uma corporação que se protege o tempo todo. A vergonha. Olha, e tem um detalhe curioso, Marcelo. Essa fala do Gilmar, né, vem justamente no momento em que a oposição articula novos pedidos de impeachment contra ele e outros ministros. Coincidência, né? Coincidência, Ronaldo? Por favor, né? Isso aí é pura antecipação de estratégia, rapaz. É como aquele ditado, né? A melhor defesa é o ataque. O Gilmar está tentando criar um precedente jurídico antes mesmo do problema bater na porta, né? Para mim isso aí é uma jogada muito bem calculada, mas que escancara o quanto eles se sentem ameaçados por essa possibilidade simples deles responderem pelos seus próprios atos. E sabe, o que mais me incomoda é essa postura de nós sabemos o que é melhor para o país. Isso aí é terrível, rapaz. Eles se colocam como os salvadores da democracia, mas na prática eles estão criando uma democracia assim sui generis, né? Onde um poder se sobrepõe aos outros. Isso aí não é democracia, nunca foi aqui nem em lugar nenhum. Isso é tecnocracia judicial. É isso aí, Marcelo. E para fechar com chave de ouro essa reflexão, será que eles não percebem que declarações assim
só aumentam a desconfiança da população nas instituições? Pois é. Eles reclamam da polarização e dos ataques às instituições. Só que eles não se dão conta de que declarações como essa são aí um combustível puro aí para quem questiona a legitimidade da corte. É um tiro no próprio pé, né? No próprio pé institucional. A democracia ela só funciona quando você tem pesos e contrapesos, e não quando o poder vira superpoder, né? E com essa pérola aí do ministro Gilmar Mendes, eles acabaram de mostrar que se consideram exatamente isso, superpoderosos, e como diz, os emos intocáveis, né? Pois é, não é à toa, Marcelo, que o ex-governador Romeu Zema, né, está partindo para cima do Supremo diante de tantos absurdos que estamos vendo. E isso está provocando até uma discussão entre jornalistas da Globo News. Isso aqui é eleição, gente. O que ele falou aí no palanque é a coisa mais comum do mundo. O quê? O que ele falou aí no palanque se fala. Mas calma, Gabriela, se ele não for isso, ele é o quê? Porque como governador de Minas, ele é um governador que não pagou a dívida, que recorreu ao Supremo para conseguir vantagens, que tem um débito enorme, o maior débito do Brasil, 17 bilhões de reais, que aumentou o ICMS sem parar, que deu isenção de impostos para uma porção de amigos. O que ele é? Qual é a credencial democrática e qual é a credencial de administrador? Isso também era importante que fica só nessa briguinha. Mas não, essa é uma das frases. Ele está dizendo, eu vou prender, né? Quem está merecendo prisão, mas olha Isso se fala só. em política, isso se fala em comício, gente. Deixa eu só ler aqui para todo mundo pegar. Do que é a realidade dos políticos. Eu entendo o que você está dizendo. Deixa eu só ler para todo mundo que acompanha entender. Quem está merecendo a prisão é quem mandou ele, Bolsonaro, para a cadeia. Quem mandou ele, quem condenou é que precisa ir para a cadeia pelo que está acontecendo. Pelo que eu sei, o presidente Bolsonaro não tem nenhum contrato aí de milhões com o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. Ele está juntando as duas histórias, né? E ele está dizendo que os ministros da turma que condenaram Bolsonaro devem ir para a cadeia. Eu não consigo... O Moraes, imagino que seja principalmente o Alexandre de Moraes. Mas ele está dizendo ali, quem mandou ele, quem condenou. Né? Se é quem aparece embaixo. O Toffoli não era, né? Ele está fazendo uma escadinha de raciocínio. Né? Então ele está dizendo que quem julgou o Bolsonaro tem que ir para a cadeia. Eu acho isso perigoso. Eu entendo o que você está dizendo, mas em campanha, quando você sobe no palanque, você fala essas coisas. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você não gosta, é porque você tem a sua posição, está correta a sua posição. Uma coisa é você não gostar e não concordar. Outra coisa é você analisar friamente como um processo eleitoral. E no processo eleitoral, ele está falando alguma coisa que cai bem no eleitorado, porque o que ele está dizendo, no eleitorado dele, cai bem, porque o que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês condenaram o Bolsonaro, mas pelo que está acontecendo, vocês também deviam ir para a cadeia. O que está acontecendo? Está acontecendo o escândalo do Banco Master, que ele menciona nos lados ali. Então, eu acho que, do ponto de vista de um cara que está em 2%, está desesperado, é perfeitamente possível numa campanha eleitoral. E ontem eu ouvi que ele ficou tão animado com a... Agora, que vocês não gostam, eu compreendo. Não, é porque eu acho que a gente, como jornalista ou como analista, de certa forma, a gente pega um discurso que é de palanque, o que é do jogo, e traz pra regra, né? Porque a nós compete isso. Não, é do jogo, aí o outro vem falando outra barbaridade, outro fala outra barbaridade. A campanha acaba virando uma mixórdia, né? Com todo mundo falando que nem entende. Isso que eu quero dizer. Mas isso aqui também não me parece assim. Ele está dizendo, olha, aqueles ministros, eles merecem cadeia. Por quê? Porque são corruptos ou porque tem suspeita de corrupção. É isso que ele está dizendo aqui. Não é isso que ele está dizendo só, gente. Ele está dizendo que quem condenou o Bolsonaro é que precisa ir para a cadeia. O Toffoli estava na turma. Pelo que está acontecendo, exato. O Toffoli não estava na turma que condenou o Bolsonaro. Mas o crime deles não é ter condenado o Bolsonaro neste é o que está acontecendo. Não, gente, o meu ponto é o seguinte. Vamos fazer a hermenêutica. Quero fazer a exegese, exatamente. O meu ponto é o seguinte. Em campanha, vale tudo. Você consegue compreender, como um analista, que em campanha vira essa mixórdia mesmo? A gente já viu 500 campanhas, e já vimos coisas terríveis, e do arco da velha. Mas nós acabamos de passar por uma tentativa de golpe de Estado. Então eu, Natuzaneri, me preocupo muito com os discursos que flertam com o autoritarismo. Eu fico muito preocupada. Que Maracujá e Jabuticaba acaba sendo uma história simplória. Uma jabuticaba? Nós começamos analisando Jabuticaba e Maracujá, não é? Aí o outro quer mandar ministro Supremo pra cadeia como se mas eu não acho que mandar dele, ministro Supremo pra cadeia... não mandar para a cadeia, mas achar que o ministro Supremo merece cadeia, eu não acho flertar com cultura. Hoje, o problema político que se coloca é um Supremo que muitas vezes está fora de controle. Quem controla o Supremo Tribunal Federal hoje? Para investigar qualquer um, dar entrevista na TV. Quem processar por críticas e sátiras. O Supremo, a capacidade de investigar, de indiciar, de fazer um relatório de CPI, já surge uma ameaça de caçar os direitos políticos. Está séria a situação do Supremo. Isso é um problema político, por isso a política vai ter que falar disso. Inclusive que no Senado vai ser um dos temas centrais da campanha. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida de que o Supremo é um personagem dessa... campanha do Senado.
Eu gostei de ver nesse vídeo o desespero da bancada contra esse choque de realidade do Fernando Gabeira, viu? Tentar rotular qualquer discurso de oposição como golpismo, isso aí já virou vício, né? Só que o remédio veio amargo. Essa narrativa já não cola. O sistema sentiu a pressão e o clima ficou pesado. Muitos desses jornalistas militantes devem ter sentido aí o golpe, viu? Mas essa Natuza Nera é insuportável, rapaz. Ela se acha, né? E tomou uma invertida do Gabeira que vai servir de exemplo para quem quer estudar jornalismo daqui a alguns anos, né? Agora, Marcelo, por falar em jornalista militante, tem um vídeo que circulou essa semana, e claro, tinha que ser da Globo News, né, em que a Miriam Leitão se comporta como se fosse a rainha da cocada preta da economia brasileira, passou por uma saia justa daquelas numa entrevista com o economista Alexandre Schwartzman. Agora, para situar, né, ele é economista-chefe do Santander Brasil e já foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central no governo Lula. E aí, no meio do papo, ela faz umas acusações ao governo Bolsonaro, que vocês não esquecem, né? E acaba desmentida pelo próprio entrevistado. Se você pegar a série histórica, o governo Bolsonaro de fato deixou, isso o ministro Fernando Haddad tem dito, e isso é verdade, de fato deixou bombas de efeito retardado, né? Tanto o precatório caloteado e também deixou receitas que ele aumentou, mas não previu no orçamento como o Bolsa Família. Mas as críticas à gestão fiscal atual são muito duras. E eu sei que não é uma questão pessoal, porque você e ele e Haddad foram colegas na universidade, né? Na USP. Mas não tem uma cobrança exagerada. A dívida está crescendo, é verdade, tem que ter uma redução da trajetória, mas também ela tá, os juros a 15%, a dívida ia subir mesmo que o governo conseguisse superávit. Eu queria que você se não há um desequilíbrio na avaliação da gestão fiscal. Se tivesse uma gestão fiscal mais responsável, o juro não seria 15%, seria muito menor. Segundo, Miriam, o governo aumentou o gasto em 200 bilhões do final de 2022 para cá. E não foi por causa de pauta-bomba, bombas escondidas, nem nada. Tá? Esses 200 bilhões já desconsideram aqueles 50 bilhões a mais que foram pagos de precatórios que não tinham sido pagos em 2022. Não pode desconsiderar os 90, porque tinha um pedaço que teria que ser pago em 2023. Mas de uma forma ou de outra, eu já limpei o número disso. O governo, entre o final de 2022 e meados de 2025, aumentou o gasto na casa, na verdade, uns 240 bilhões, mais ou menos, já ajustados à inflação. Desses 240 bilhões, mais ou menos uns 190 bilhões, 200 bilhões, foram para transferências a famílias, o que estimulou o consumo e, entre outras coisas, forçou o Banco Central a ter que pisar no freio antes do que se imaginava que seria necessário. Esse é um dos canais pelos quais hoje a gente tem que conviver com uma taxa de juros mais alta do que a gente estava planejando naquele momento. O outro canal é que, obviamente, tem essa percepção de que não tem nenhum compromisso com o equilíbrio das contas públicas, e isso se traduz numa percepção de que a sua dívida está crescendo hoje. Ela está crescendo hoje e qualquer pessoa que saiba manejar as 4 operações chega à conclusão que ela vai continuar crescendo no futuro. Quanto à melhora do déficit acumulado em 12 meses até agora, isso em larga medida é um fenômeno de brincar quando você vai pagar os precatórios. A gente está praticamente zerado do ponto de vista do déficit dos últimos 12 meses, e o próprio governo, não sou eu que estou falando isso, tá, Miriam? São os números que saíram na programação da revisão bimestral do governo que foi feita nessa semana. Eles projetam um déficit de 75 bilhões para esse ano. Não estou falando, obviamente, do número que você deduz, 50 bilhões de precatório, mais a grana que você usou para pagar INSS. Não, é um número mesmo. 75 bilhões é quando você vai ter que colocar mais de papagaio para cobrir o buraco primário. Então, essas coisas, obviamente, se realimentam. A ideia de que tem uma política fiscal responsável não para em pé. O próprio governo admite isso. Quer dizer, a projeção, vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com o meu caderno em mãos, tá? Saiu o relatório de projeções fiscais na semana passada, né? Que o Tesouro que produziu, de novo, não sou eu quem está falando é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional fala com todas as letras que, para fechar as contas do ano que vem, eles precisam de mais 86 bilhões de reais em receita. Então, isso te parece com uma gestão fiscal responsável ou não? Né? E não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou 2 anos e meio. Né? O que tinha que pagar de precatório que não foi pago em 2022 já foi pago em 2023. Então, assim, agora o jogo é seu. Você, quer dizer, cada um assume os seus BOs nessa história. E o BO desse governo é um BO custoso, 200 bilhões a mais de gasto. Olha, Ronaldo, aquilo é a fotografia perfeita do jornalismo que entra na entrevista com a tese pronta e só
fica procurando um carimbo, né? Assina aqui embaixo para confirmar o que eu já acho. O problema é que quando o convidado não topa ser figurante, aí a pessoa fica exposta, né? E foi o que aconteceu. Ela fez acusações, assim, acusações meio soltas, né? Com aquele tom de isso é óbvio. Só que o Schwartzman, que é economista e não é militante de bancada, ele trouxe os fatos, as ressalvas, as nuances, e a narrativa não ficou em pé, né? E fica feio, né? Porque não era um leigo, né? Era uma jornalista que vende a imagem de autoridade máxima em economia. Exatamente. E aí a vergonha é maior, né? Porque tem uma diferença enorme entre opinião e diagnóstico econômico. Quando você acusa um governo de alguma coisa em economia, pode ser Bolsonaro, Lula ou qualquer outro, você precisa do básico, que é contexto, números e causalidade, né? Não dá para fazer acusação de manchete e depois esperar que um economista sério confirme isso só por educação. Não é assim que funciona. E o mais irônico, Marcelo, o entrevistado não era nem bolsonarista. Pelo contrário, né? Trabalhou no Banco Central, no governo Lula, tem currículo, tem estrada, né? Pois é, isso desmonta aí uma coisa importante. Não dá para dizer, ele desmentiu porque é do outro lado. Não. Ele desmentiu porque a afirmação era fraca, exagerada ou, quem sabe, até imprecisa. E aí entra a parte que eu acho mais grave. Quando o jornalista faz uma acusação leviana, ele não está só atacando o governo, ele está enganando o público. Porque muita gente assiste e pensa, bom, se ela disse, então é verdade. Só que naquela hora o convidado fez o que o jornalismo deveria fazer, né? Colocar os pés no chão. Agora tem um detalhe que eu gosto desse tipo de cena, né? Quando a pessoa tenta apertar o entrevistado e o entrevistado responde com calma, a audiência percebe a diferença entre retórica e realidade. Pois é, Ronaldo, isso desmonta uma coisa importante. Não dá para dizer, ele desmentiu porque é do outro lado. Não, ele desmentiu porque a afirmação era fraca, exagerada, até imprecisa, né? E aí entra a parte que eu acho mais grave. Quando o jornalista faz uma acusação leviana, ele não está só atacando um governo, ele está enganando o público. Porque muita gente assiste e pensa, se ela disse, então é verdade. Só que naquela hora, o convidado fez o que o jornalismo deveria fazer, né? Colocar o pé no chão. E aí, o que era para ser lacração vira tutorial de humildade, né? E o que fica aí é uma lição, né? Economia não é lugar para slogan. Jornalista pode ter opinião política? Pode. Todo mundo tem, né? O problema é quando você se apresenta como a especialista, mas não conduz a entrevista como se estivesse em comício. Ou melhor, conduz a entrevista como se estivesse em comício, né? E ainda por cima toma uma correção técnica no ar. E o pior, Marcelo, é que essa militância nas redações acaba passando pano para quem está roubando o país. Vira isso mesmo. Porque, no fim, Ronaldo, o público não é bobo. Você pode ter até gente que gosta de torcida, mas uma parte grande aí do público quer entender o que de fato aconteceu, o que é causa, né? O que é consequência, o que é narrativa. Aí quando aparece o entrevistado que não entra no teatro, pomba, o teto desaba, né? Dá uma olhada no que acontece em quem confia em criminosos.
Ronaldo, essa pegadinha aí é uma metáfora perfeita do que acontece no Brasil, né? Você vê que os transeuntes ali representam exatamente aquela parcela da população que acaba confundindo sempre solidariedade com cumplicidade. Olha só a cena, né? As pessoas veem alguém algemado a um poste e, sem questionar porque a pessoa está naquela situação, aí resolve ajudar. Veja que não passou pela cabeça de nenhuma dessas pessoas que talvez houvesse um motivo muito sério para aquela pessoa estar algemada. Isso aí é pura ingenuidade. Nem sei se é burrice mesmo, né? E aí vem o plot twist. A pessoa que ela salvou era exatamente quem não deveria ser salva, né? Exatamente. E agora imagina se tivesse sido verdade, como iria ficar aí a situação jurídica daqueles que tentaram ajudar. Eles facilitaram, na realidade, a fuga de uma pessoa que estava sob custódia do Estado, né? Tecnicamente, isso pode ser enquadrado como crime, e crime contra a administração pública. Também favorecimento pessoal até auxílio à fuga. As pessoas, com a melhor das intenções, elas acabam virando cúmplices sem saber. E sabe o que mais me chama a atenção? É a cara de espanto deles quando percebem que eles foram enganados. É a mesma cara de quem defende político corrupto durante anos e depois fica chocada quando ele é preso com um monte de mala de dinheiro. É impressionante, Marcelo, como algumas pessoas preferem acreditar na lágrima do crocodilo do que usar o bom senso básico. E isso acontece o tempo todo na política, hein? Quantas vezes a gente vê gente assim de bom coração defendendo bandido de gravata porque ele fala bonito, promete mundos e fundos. E olha, faz até pose de vítima, viu? O brasileiro tem esse lado meio maternal demais, sabe? Quando vê alguém chorando, ele já quer abraçar sem perguntar. Peraí, por que você está chorando? O que você fez para estar nessa situação, né? Por isso, é bom deixar claro que boas intenções não justificam ações irresponsáveis, né? Na vida e na política, antes de empurrar o banco para alguém subir, é melhor perguntar por que a pessoa está amarrada no poste, né? Senão, você vai virar cúmplice do próprio crime que você queria combater. É isso aí, Marcelo. Moral da história, né? Nem todo mundo que está numa situação ruim é vítima, né? Às vezes é consequência. Só que no caso do 8 de janeiro, a situação é diferente. E teve uma cena que chocou muita gente. Dá uma olhada. O que é isso, Marcelo? Olha a que ponto, né, essa nossa justiça chegou, né? O Brasil assistiu no 8 de janeiro a cenas lamentáveis aí de depredação e de vandalismo que precisam sim ser responsabilizadas com rigor. Olha, eu acho que disso aí, cara, ninguém tem dúvida. Quem quebrou, quem invadiu, quem destruiu patrimônio público tem que responder pelos seus atos. Isso aí é básico numa democracia. Só que tem um outro lado dessa história que não pode ser varrido para debaixo do tapete. Foi a injustiça cometida contra inúmeros cidadãos aí comuns, muitos deles idosos e muitos deles sem participação direta nos atos de vandalismo, que ainda assim receberam penas altíssimas de 14 a 17 anos de prisão, como se fossem integrantes de uma organização armada, como se eles tivessem executado um golpe de Estado. E aqui é preciso ter coragem para dizer, né, um golpe que nunca existiu. Nunca existiu do jeito como ele foi narrado. E isso aí é que não pode servir de justificativa para punição em massa. Golpe
na história, rapaz, ele se sustenta com a cadeia de comando, com controle territorial, tomada real do poder, força capaz de impor uma obediência. O que a gente viu foi, em grande medida, um tumulto criminoso e vergonhoso. Mas não foi um golpe de Estado com capacidade concreta de se instalar. E, principalmente, não se pode transformar a presença em protesto em autoria de crimes que a pessoa não cometeu, pomba. O caso aí da dona Fátima, lá de Tubarão, é um retrato muito doloroso disso. Uma idosa que ficou presa por mais de 3 anos e que, quando saiu, não saiu comemorando, saiu chorando. Chorando de um jeito que não é de vitória, é de quem perdeu tempo de vida, né? De quem carregou medo, solidão, saudade. E quando, naquela cena, ela abraça os advogados, naquele gesto, né? Aquilo diz tudo, rapaz. A gente entende que ali tem algo muito maior do que um processo. Tem uma ferida humana, né? E eu me pergunto, e também pergunto para você, viu? É isso que a justiça deve produzir? Uma justiça que, em vez de separar com precisão quem depredou de quem apenas estava ali, quem planejou de quem foi arrastado pela multidão, quem incentivou crime de quem só exercia opinião, colocando assim todo mundo no mesmo saco, aplicando a mesma lógica, a mesma narrativa, e entrega aí condenações que parecem mais um recado político do que uma resposta equilibrada do Estado, né? Porque justiça de verdade, Ronaldo, não é vingança. Justiça de verdade tem nome, é proporcionalidade. É prova individual, é devido processo legal, é direito de defesa. E quando esses pilares enfraquecem, a democracia, ela não fica mais forte, ela fica mais frágil. Que o Brasil aprenda aí com essa tragédia, que o país responsabilize quem destruiu, mas repare as injustiças contra quem não destruiu, né? E que a dor de gente aí como a dona Fátima não seja apenas um vídeo comovente, né? Mas um alerta. Nenhuma nação se torna mais justa punindo inocentes ou exagerando penas como um exemplo. Em nome de um país mais humano, que toda injustiça seja corrigida. E, francamente, que isso nunca mais se repita. E nas próximas eleições, Marcelo, a gente pode tentar corrigir isso, né? Votando em gente séria e não em picaretas com pinta de defensores dos interesses da população, quando na realidade só estão vendo seus próprios interesses. E veja só uma coisa, quando até a esquerda começa a falar, a narrativa não se sustenta. Rui Costa, presidente do PCO, Partido da Causa Operária, de extrema esquerda, chamou de farsa, de golpe. E agora? O 8 de janeiro passou na televisão. Tem gente que pegou 17 anos de pena de prisão. Foi acusado de insurreição armada, não vi ninguém armado. É uma farsa total. Isso não contradiz a ideia de combate ao fascismo? Não, porque nós temos que ver como combater o fascismo. Eu não sou favorável a processos judiciais totalmente ilegais, como aconteceu com os bolsonaristas. O 8 de janeiro passou na televisão. Eu estava em casa, daí começou a aparecer na televisão lá, o 8 de janeiro. Eu acompanhei o que eles fizeram lá. Aquilo lá que eles fizeram, muito mal feito, por sinal. Você vê que o pessoal não tinha traquejo nenhum. Eu já vi movimentos sociais fazer pior. Eu achei tudo bem. O pessoal estava desvairado, né? Quebrava qualquer coisa e tal. Os movimentos sociais tendem a ser mais disciplinados. Teve gente que pegou 17 anos de pena de prisão. Foi acusado de insurreição armada, não vi ninguém armado. É uma farsa total. O caso daquela moça do batom lá ficou um caso exemplar. E a direita tirou um proveito disso gigantesco. A moça foi lá, pichou a estátua. Isso aí poderia ter acontecido em qualquer manifestação pública. Já havia acontecido. Queriam dar 15 anos de cadeia para ela. Queriam dar? Não, deram. Nós não vamos ganhar da extrema-direita com esses métodos. Eu não vi a relação de causa e efeito do golpe de Estado. Porque eles falam que o golpe começou quando o Bolsonaro começou a denunciar as urnas. Primeiro, eu acho que ele tem todo o direito de criticar as urnas. Não é uma instituição sagrada. E se fosse também, ele teria todo o direito de criticar.
Eu mesmo fui parar no inquérito das fake news por coisas que eu falei desse tipo. Acho uma barbaridade. A única coisa de concreto que eu vi no processo, e isso justamente não daria margem, é que o Bolsonaro teria reunido os comandantes militares e teria feito um projeto de decreto para estabelecer uma espécie de estado de sítio. Mas ele não fez isso. Não aconteceu. Se ele tivesse levado adiante, aí sim. Mas ele não levou adiante, então não aconteceu nada. Se todo mundo que falar em revolução, em golpe de Estado for preso, é muita loucura. E depois, cerceamento de defesa, o famoso expediente que a gente condenou tanto no processo do Lula, da delação premiada, essa coisa toda. O Alexandre Moraes ameaçando o rapaz lá de botar a mulher e o pai dele na cadeia, uma coisa... Parece mentira, né? Até o Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária, um sujeito de extrema esquerda, ele tem defendido publicamente de que não houve golpe no 8 de janeiro e que as condenações dos manifestantes são totalmente absurdas. Você vê que essa posição coloca o PCO em rota de colisão com praticamente toda a esquerda brasileira, que enxerga esses eventos como uma clara tentativa golpista. O que chama atenção é que o Pimenta vai além, né? Ele defende que tem uma diferença entre querer dar um golpe e efetivar o golpe, criticando aí as penas de 14 a 17 anos impostas aí pelo STF. Para ele, vendedores ambulantes foram condenados por conspiração armada sem provas consistentes, né? Essa posição aí vinda da extrema esquerda pode, inadvertidamente, fortalecer a narrativa bolsonarista de perseguição política. É um paradoxo político fascinante, né? Um partido comunista oferecendo munição retórica para a defesa do Bolsonaro. A pergunta que fica é se isso representa lucidez política ou ingenuidade estratégica. Mas agora vamos mudar de assunto, Marcelo. Eu quero mostrar para vocês que quando um professor sabe ensinar, não existe matéria chata nem difícil. This teacher is amazing. He's making science so cool and fun for these kids. I love how he's using real-life examples like levitating bubbles and static electricity experiments to show them how physics works in action. If I had a teacher like that, I'd probably be working for NASA right now. Seriously, engaging teaching like this is what makes kids fall in love with STEM.
Ronaldo, isso aí é educação de verdade, né? Olha a diferença. Em vez de ficar pregando ideologia ou fazendo doutrinação política, o cara tá ali ensinando física de verdade, né? Os meninos estão vendo na prática como é que funciona eletrostática, condução de energia. Isso aí é ciência pura, né? E você repara só na reação dos alunos. Eles estão curiosos, participando, estão entusiasmados. Não é aquela aula chata de decoreba que todo mundo dormia no fundo da sala, né? E isso me lembra uma coisa importante. O professor bom, ele motiva. O professor ruim doutrina. Esse cara está despertando vocação científica, está mostrando que ciência é legal, que física não é bicho de 7 cabeças. Agora você imagina quantos engenheiros, físicos, técnicos não podem nascer de uma aula dessas aí. Agora compara isso, Ronaldo, com esses professores que transformam sala de aula em palanque político. Em vez de ensinar matemática, ficam falando de luta de classes. Em vez de ensinar português, ficam pregando militância. E aí, depois, eles reclamam que o Brasil não tem mão de obra qualificada. Olha, e tem o detalhe, hein, que eu acho fundamental. O professor está compartilhando conhecimento, não opinião pessoal. Ele não está lá para formar militantes, está ali, né, para formar cientistas. Exatamente. E olha como é que os meninos ficam empolgados quando eles entendem o experimento. Isso aí é amor pelo conhecimento sendo despertado. É um professor que entende que a função dele é abrir as mentes e não fechar em uma ideologia específica, né? O Brasil precisa urgentemente voltar para isso, né? Escola que ensina e não escola que doutrina. Porque quando você forma uma geração curiosa cientificamente, você está construindo aí um país que realmente vai para frente. Agora, se você forma uma geração de militantes que só sabe repetir slogan, aí o país vai ficar estagnado, né? E tem jeito. E é impressionante como quando o professor domina, né, o conteúdo e sabe transmitir, até as matérias mais temidas, né, viram diversão, né? Não, isso é fantástico, né? Física, química, matemática, tudo vira interessante quando você tem um educador de verdade, né? Eu espero que ainda existam aí professores como esse aí no Brasil. Professores que acreditam na educação transformadora de verdade, né? Não essa pseudo-educação ideológica que virou moda. Esses meninos vão lembrar dessa aula para o resto da vida. E olha, alguns deles até vão seguir carreira científica por causa de uma aula assim. Isso aí é impacto social real. Não ficar formando esquerdinha, revoltadinho, que nem trabalhar direito consegue, né? É assim que a gente quer ver a educação brasileira, né? Inspirando, motivando e ensinando de verdade. É isso aí, Ronaldo. Professor que sabe ensinar forma gente que transforma o país. Professor que só sabe doutrinar forma gente que atrasa o país. A diferença está aí no vídeo que você viu e escancara tudo isso. Excelente, Marcelo, excelente. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso Papo da Madrugada. Muito obrigado pela companhia, obrigado a você que está sempre com a gente, toda semana, né? O próximo Papo da Madrugada espera por você, hein? Estamos juntos. Um abraço do Ronaldo, um abraço do Marcelo e boa madrugada para todo mundo. Beijo grande, Deus abençoe a todos. Valeu, pessoal. Olha, um ótimo fim de semana para todo mundo. Tchau.